Filho do meu coração, filha do meu coração, hoje eu destravo um milagre que estava retido e libero uma prosperidade que você já não conseguia mais alcançar, porque chegou o tempo exato de eu intervir onde suas forças não alcançaram. Não ignore esta primeira palavra, porque ela toca exatamente na dor que você tem carregado em silêncio, na espera que cansou seu coração e na sensação de que algo sempre faltava para tudo fluir. Eu estou falando agora porque este momento foi preparado com precisão e nada do que acontece aqui é acaso. Filho, eu te chamo com amor e com autoridade, não como quem observa de longe, mas como quem conhece cada pensamento que você tentou esconder. Cada noite em que o coração pesou mais do que o corpo e cada pergunta que você não teve coragem de fazer em voz alta. Este encontro não surgiu por coincidência. Eu alinhei caminhos, silenciei ruídos e conduzi seus passos até aqui, porque chegou o momento de você ouvir com atenção e permitir que eu reorganize o que estava confuso dentro de você. Eu sei que a inquietação recente tem te incomodado. Você sente como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ao mesmo tempo parece que nada se move. Esse peso no coração, essa sensação de espera prolongada, essa impressão de que você está sempre à beira de uma mudança que nunca chega, não são sinais de fracasso, são sinais de despertar. Quando o espírito começa a acordar, a alma sente o impacto antes mesmo de a mente compreender. Eu permiti essa inquietação porque ela é o chamado para um novo alinhamento. Você tentou seguir em frente sem entender o que estava acontecendo por dentro. Tentou se manter firme, mesmo cansado. Tentou confiar, mesmo quando as respostas não vinham. Eu vi cada esforço, eu vi cada tentativa de continuar mesmo sem clareza. E eu te digo agora, com firmeza e ternura, nada disso foi em vão. O tempo que pareceu parado estava sendo usado para preparar você para sustentar o que eu estou prestes a liberar. Silencie agora as distrações, filho, não apenas as externas, mas também as internas. Aquela voz que te apressa, que te cobra, que te faz acreditar que você está atrasado ou ficando para trás, não vem de mim. Eu nunca falei com você através da pressão, mas através da direção. Eu não conduzo pelo medo, mas pela paz que se estabelece quando você escolhe confiar. Abra o coração sem reservas, porque o que eu vou revelar não é superficial. É algo que muda a forma como você enxerga a sua própria história. Você tem revisitado o passado com dúvidas, tentando entender onde errou ou por que certas coisas não deram certo. Eu te digo, não foi desperdício, não foi abandono, não foi castigo. Foram ajustes. Eu estava te protegendo de caminhos que não sustentariam o futuro que preparei. Você não perdeu tempo, você ganhou estrutura. O que parecia atraso era, na verdade, fortalecimento. O que parecia silêncio era cuidado. O que parecia confusão era preparação. Agora, eu te chamo para alinhar o olhar. Pare de enxergar sua história apenas pelos momentos de dor ou espera. Veja com os meus olhos. Eu estive presente quando você pensou que estava sozinho. Eu sustentei você quando suas forças falharam. Eu limitei perdas que você nem percebeu. Eu fechei portas que, se tivessem permanecido abertas, teriam te ferido mais adiante. Nada saiu do meu controle, nem mesmo aquilo que você não entendeu. Este é um divisor de águas espiritual. Você não saiu igual de tudo o que viveu, porque eu estava te moldando. O coração que antes se desesperava, agora aprende a descansar. A mente que antes corria, agora começa a se aquietar. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Quando você para de lutar contra o tempo e começa a confiar em mim, algo se ajusta dentro de você e abre espaço para o novo. Eu estou falando agora porque chegou o momento de crer novamente, não de forma ingênua, mas consciente. Crer não é negar a realidade, é confiar que eu atuo acima dela. Crer é escolher.
me ouvir acima das vozes que tentaram te desanimar. Crer é permanecer mesmo quando tudo ainda não está claro. E eu te afirmo, quem permanece, vê. Quem confia, recebe. Quem se alinha, prospera. Permaneça até o final, filho. Não se apresse em sair deste momento como você fez em outras vezes. Há revelações que se conectam, há verdades que se completam e há liberações que acontecem quando você escolhe ficar. O que eu estou começando aqui muda a forma como você entende o passado, redefine como você vive o presente e reposiciona a sua expectativa sobre o futuro. Eu não te trouxe até aqui apenas para te consolar, mas para te direcionar. Não apenas para te acalmar, mas para te alinhar. Não apenas para te animar, mas para te preparar. O que está por vir exige um coração firme, uma mente descansada e uma fé posicionada. E eu estou cuidando de cada detalhe para que você esteja pronto. Receba esta palavra como um sinal claro do meu cuidado. Você é visto, você é ouvido e você é amado. Nada do que você viveu foi ignorado por mim. Tudo foi observado, permitido e redirecionado para um propósito maior. Continue comigo. Ouça com atenção. Confie sem reservas. O que começa agora não termina aqui, e o que eu estou prestes a fazer em sua vida será maior do que você imagina. Filho, eu preciso que você compreenda algo com profundidade agora. O silêncio que você viveu não foi ausência, foi construção. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, eu estava trabalhando em áreas que seus olhos não alcançavam. Eu nunca parei, eu nunca me distraí, eu nunca abandonei o que comecei em você. O silêncio não foi castigo, foi fundamento. Eu estava fortalecendo o espírito para sustentar aquilo que está por vir sem te quebrar por dentro. Você mediu o tempo pelos resultados visíveis, mas eu medi pelo crescimento interno. Enquanto você esperava respostas rápidas, eu estava formando resistência emocional, clareza espiritual e maturidade para decisões que exigem equilíbrio. Se eu tivesse apressado o processo, você até poderia ter recebido algo antes, mas não teria permanecido. Eu não te preparei apenas para alcançar, eu te preparei para manter. O que vem precisa de raízes profundas, e raízes crescem no silêncio. As esperas que você julgou longas demais foram, na verdade, salas de treinamento. Cada dia em que você acordou sem entender, cada noite em que orou sem sentir resposta, cada momento em que teve de continuar mesmo sem ânimo, tudo isso estava moldando o seu caráter. Eu estava retirando pressas, ajustando expectativas e ensinando você a não depender apenas do que vê. Fé amadurecida não nasce no barulho, nasce na constância. Você achou que estava parado, mas eu estava te alinhando. Você achou que estava atrasado, mas eu estava te protegendo. Você pensou que tinha perdido oportunidades, mas eu estava evitando perdas maiores. Nem todo atraso é perda. Muitos atrasos são livramentos silenciosos. Existem caminhos que parecem bons no início, mas não sustentariam o fim. Eu fechei alguns deles porque te amo demais para te deixar avançar sem preparo. A dor que você sentiu teve propósito. Eu não desperdicei nenhuma lágrima. Eu usei cada uma para ampliar sua sensibilidade sem te tornar frágil. Eu usei cada frustração para te ensinar a confiar além do controle. Eu usei cada silêncio para te aproximar da minha voz verdadeira, aquela que não compete com o ruído, mas guia com firmeza. Você aprendeu a ouvir de outra forma, aprendeu a discernir, aprendeu a esperar sem desistir. O tempo que você chegou a ver como inimigo foi aliado. Ele te ensinou a respirar, a observar, a escolher melhor. Ele te afastou de impulsos que te fariam recuar depois. Ele te mostrou quem fica quando nada acontece e quem só se aproxima quando há movimento. O tempo limpou o campo ao redor do seu coração. O que permaneceu é verdadeiro. O que saiu não sustentaria o novo. Enquanto você questionava, eu ajustava.
Enquanto você se preocupava, eu organizava. Enquanto você tentava entender tudo com a mente, eu fortalecia o espírito. Você não percebeu, mas ficou mais firme, mais consciente, mais inteiro. Coisas que antes te abalariam hoje já não têm o mesmo poder. Isso não aconteceu por acaso, isso é fruto do processo. Você está diferente porque foi preparado. Eu sei que houve dias em que você se sentiu invisível. Houve momentos em que pensou que suas orações não ultrapassavam o teto. Houve instantes em que o cansaço quase te convenceu a parar. Eu estava ali. Eu estava sustentando quando você não tinha forças. Eu estava guardando quando você não tinha clareza. Eu estava te levando adiante mesmo quando você não conseguia enxergar o caminho. Entenda isso com o coração aberto. Nada foi desperdício. Nenhuma experiência foi em vão. Nenhuma espera foi vazia. Tudo cooperou para te tornar alguém capaz de receber sem se perder, prosperar sem se corromper e avançar sem se desconectar de mim. Eu não trabalho apenas com resultados, eu trabalho com pessoas. E você é precioso demais para ser tratado de forma superficial. Agora você começa a perceber que a maturidade trouxe paz. Não aquela paz que depende de tudo estar resolvido, mas a paz que nasce da confiança. Você aprende a descansar mesmo quando ainda há perguntas. Aprende a caminhar mesmo quando o mapa não está completo. Isso é sinal de crescimento espiritual. Você não precisa mais de provas constantes da minha presença, porque você reconhece meu cuidado nos detalhes. O que está por vir não exigirá pressa, exigirá estabilidade. E você está sendo encontrado estável. O que está por vir não exigirá força bruta, exigirá sabedoria. E você foi lapidado para isso. O que está por vir não exigirá que você corra, exigirá que você permaneça. E permanecer é algo que você aprendeu no silêncio. Eu quero que você pare de se culpar pelo tempo que levou. Pare de comparar sua trajetória com a de outros. Cada processo é único, porque cada chamado é único. Eu sei exatamente quanto tempo foi necessário. Eu sei exatamente o que precisava ser ajustado. Nada fugiu do meu controle. Tudo foi conduzido com cuidado, mesmo quando doeu. Você não foi esquecido no meio do caminho. Você foi preparado no meio dele. E agora, quando os movimentos começam a acontecer, você terá estrutura para discernir, escolher e avançar com segurança. O que antes te confundia, agora se alinha. O que antes te cansava, agora se organiza. O que antes parecia distante, agora começa a se aproximar. Filho, perceba o quanto você cresceu. Perceba o quanto você resistiu sem endurecer. Perceba o quanto você amadureceu sem perder a sensibilidade. Isso é obra minha em você. Eu me alegro ao ver que você permaneceu mesmo sem entender tudo. Permanecer foi uma escolha que fortaleceu sua fé. Quero que você saiba o quanto é importante para mim que você tenha ficado até aqui. Sua permanência revela confiança, revela abertura, revela um coração disposto a ouvir, aprender e alinhar. Eu valorizo isso. Eu honro isso. Eu cuido de quem escolhe permanecer comigo mesmo quando o caminho parece silencioso. Continue comigo. O silêncio cumpriu o papel dele. Agora, o que foi construído começa a se manifestar. E eu sigo ao seu lado, guiando cada passo, com amor, fidelidade e cuidado constante. Filho, antes que qualquer mudança se torne visível ao redor, eu começo por dentro. Eu organizo o que estava disperso, acalmo o que estava agitado e fortaleço o que estava frágil. Nada do que faço é superficial. Quando eu preparo uma nova estação, eu alinho primeiro o interior, porque aquilo que nasce fora sem base interna não permanece. Você começa a perceber isso agora, ainda que não consiga explicar tudo. Há um silêncio diferente, uma clareza suave, um descanso que não depende das circunstâncias. Observe como seus pensamentos já não correm como antes. Eles se assentam,
encontram lugar, deixam de se atropelar. Você não precisa mais responder a tudo, provar tudo ou resolver tudo ao mesmo tempo. Eu estou te ensinando a escolher o essencial. A mente aprende a parar de lutar contra o processo e começa a cooperar com ele. Quando a resistência cai, a paz encontra espaço. A paz não é ausência de desafios, é presença de direção. A fé também se estabiliza. Ela deixa de oscilar conforme os dias e passa a se firmar na confiança. Você não sente a mesma urgência de antes, nem o mesmo medo do que pode acontecer. Isso é sinal de amadurecimento. Fé estável não grita, não se desespera, não exige sinais a cada passo. Ela caminha com serenidade porque sabe quem guia. Eu estou te conduzindo a esse lugar de segurança interior. Você percebe que algo está diferente por dentro. Não é euforia, é equilíbrio. Não é certeza absoluta, é confiança tranquila. Eu estou ajustando expectativas para que você não se frustre com o tempo, nem se precipite pelo desejo. Você aprende a esperar sem ansiedade e a agir sem impulsividade. Esse é um alinhamento precioso, porque protege o coração enquanto o caminho se abre. Milagres começam quando a mente para de resistir. Enquanto você tenta controlar tudo, o coração se cansa e o espírito se retrai. Quando você decide confiar, algo se destrava. Confiar não é desistir de agir, é escolher agir a partir da fé e não do medo. Eu não te chamei para a passividade, eu te chamei para a cooperação. Quando você confia, você se alinha comigo e o alinhamento movimenta o invisível. O invisível começa a se mover quando o interior se rende. Não é uma rendição de fraqueza, é uma entrega de maturidade. Você reconhece que não precisa carregar o peso do resultado, apenas a fidelidade no processo. Eu cuido do tempo, das conexões, das portas e das respostas. Você cuida do coração, da obediência e da verdade. Esse acordo traz descanso. Há decisões internas sendo ajustadas agora. Algumas escolhas que antes pareciam confusas começam a se definir. Você sente menos conflito ao dizer não e mais clareza ao dizer sim. Isso é fruto do realinhamento. Eu estou afinando sua sensibilidade para que você perceba o que edifica e o que drena. Você aprende a ouvir aquela paz discreta que confirma o caminho e aprende também a respeitar o desconforto que alerta. O coração decide confiar quando entende que não precisa se defender o tempo todo. Você começa a soltar o controle excessivo, aquela necessidade de antecipar tudo. Eu não te chamo para a ingenuidade, eu te chamo para a confiança consciente. Confiar é saber que eu estou atento, mesmo quando você não vê. É caminhar sabendo que eu ajusto o que foge do seu alcance. Enquanto isso, eu cuido de emoções antigas que ainda tentavam influenciar suas decisões. Medos aprendidos perdem força. Culpa silenciosa perde espaço. A sensação de urgência constante se dissipa. Você não precisa mais correr para provar valor. Você aprende a existir a partir do que é, não do que precisa mostrar. Esse descanso interior é um sinal claro de que o alinhamento está acontecendo. Você percebe que a oração muda de tom. Já não é apenas pedido, passa a ser conversa. Já não é apenas desabafo, passa a ser entrega. Eu te encontro nesse lugar simples e verdadeiro. Não preciso de palavras elaboradas, preciso de sinceridade. Quando você fala com o coração aberto, eu respondo com direção clara. Às vezes a resposta vem como paz, às vezes como convicção, às vezes como silêncio que acalma. O realinhamento interno também muda a forma como você reage aos outros. Você deixa de absorver tudo, aprende a ouvir sem carregar, aprende a amar sem se perder. Isso não te torna frio, te torna saudável. Eu não quero que você viva sobrecarregado por emoções que não são suas. Eu quero que você viva inteiro, presente e disponível sem se esgotar. Você começa a confiar também no ritmo. Nem tudo precisa acontecer agora.
Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Há processos que se completam com constância. Eu estou te ensinando a honrar o tempo sem temê-lo. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser instrumento. Você caminha um dia de cada vez, com atenção e gratidão. Enquanto isso, o invisível se move. Eu ajusto encontros, reposiciono oportunidades, preparo respostas. Você não vê tudo, mas sente que algo está se alinhando. Essa sensação não é ilusão, é discernimento. Quando o interior se organiza, o exterior começa a responder. Não por acaso, mas por coerência espiritual. Eu te ensino a confiar sem abandonar a responsabilidade. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mas sem carregar o peso do desfecho. Isso muda tudo. O corpo relaxa, a mente clareia, o coração descansa. Você não vive mais em estado de alerta, vive em estado de presença. A presença abre caminhos que a ansiedade fecha. Perceba como sua esperança muda de forma. Ela deixa de ser expectativa frágil e se torna convicção serena. Você não precisa convencer ninguém do que eu estou fazendo. Você sabe, e isso basta. O que eu preparo para você não depende da aprovação alheia, depende do alinhamento interno. Filho, este é um momento sagrado. Não por barulho, mas por profundidade. Não por pressa, mas por firmeza. Eu estou cuidando do invisível porque sei que o visível seguirá. Continue confiando. Continue permitindo que eu o organize por dentro. O coração que confia se torna terreno fértil. E onde há terreno fértil, o novo floresce no tempo certo. Filho, quando eu preparo algo novo para se manifestar fora, meu primeiro movimento é dentro. Eu não começo pelas circunstâncias, começo pelo centro. Eu entro onde os olhos não veem e organizo o que estava espalhado. Eu alinhei pensamentos que antes brigavam entre si, acalmei emoções que viviam em alerta e fortaleço a fé que parecia cansada. Você percebe essa mudança sem precisar entender tudo. Há um sinal silencioso de que algo se ajeita por dentro, como se o coração encontrasse o próprio ritmo novamente. A mente aprende a respirar. Ela não corre para o pior cenário, não cria urgências desnecessárias. Eu ensino você a pausar, a escutar e a escolher com calma. Quando a mente para de resistir, ela se torna cooperadora do milagre. Resistência cria atrito, confiança cria passagem. Você começa a notar que pensamentos repetitivos perdem força e ideias mais claras surgem. Não é esforço seu, é alinhamento meu. Onde antes havia ruído, eu estabeleço ordem. A fé se estabiliza quando você decide confiar sem exigir provas a cada passo. Você aprende que fé não é tensão, é descanso ativo. Você continua caminhando, mas sem o peso de controlar tudo. Eu não peço que você abandone a responsabilidade. Peço que solte a ansiedade. A ansiedade tenta antecipar. A confiança permite que o tempo cumpra seu papel. Esse ajuste muda a forma como você acorda, trabalha e descansa. O coração deixa de viver comprimido e passa a se expandir. A paz começa a voltar como um fio delicado que se fortalece dia após dia. Ela não depende de respostas imediatas. Ela nasce da certeza de que eu estou conduzindo. Você sente menos necessidade de se explicar e mais liberdade para ser verdadeiro. A paz que eu dou não anestesia, ela desperta. Ela te faz perceber o que edifica e o que drena. Com essa paz, você aprende a dizer não sem culpa e a dizer sim sem medo. Você percebe que algo está diferente por dentro porque as reações mudam. O que antes te tirava do eixo, agora apenas passa. O que antes te paralisava agora é observado com discernimento. Eu não retiro desafios para ensinar confiança. Eu retiro o domínio que eles tinham sobre você. Quando o interior se fortalece, o exterior perde o poder de desorganizar. Isso é maturidade espiritual em formação. Milagres começam quando a mente decide parar de resistir ao processo.
Resistir cansa, lutar contra o tempo esgota, comparar caminhos confunde. Confiar alinha. Quando você confia, eu encontro espaço para agir sem atrito. Confiar é escolher caminhar, mesmo sem ver o final. É manter o coração aberto, mesmo depois de experiências que fecharam portas por dentro. Essa escolha simples, repetida diariamente, ativa o invisível. O invisível começa a se mover quando você permite que eu conduza sem interrupções constantes. Eu organizo encontros, reposiciono ideias, ajusto decisões e preparo respostas. Você não vê tudo, mas sente a coerência se formando. As peças começam a fazer sentido. O que parecia desconexo encontra lugar. O que parecia atraso se revela preparação. Esse movimento não é barulhento, é consistente. Eu trabalho também na sua percepção do tempo. Você aprende que nem tudo precisa acontecer agora para estar acontecendo. Há sementes que germinam no silêncio, há processos que amadurecem longe do olhar apressado. Quando você honra o tempo te honra. A pressa gera escolhas frágeis, a confiança gera escolhas duráveis. Eu te ensino a esperar sem desistir e a agir sem atropelar. O coração decide confiar quando entende que não precisa se defender o tempo todo. Você solta a armadura que te protegia do medo, mas te afastava da sensibilidade. Eu não te chamei para viver endurecido, te chamei para viver seguro. Segurança nasce da presença, não do controle. Quando você se sente guardado, o medo perde a voz de comando. Você passa a ouvir com mais clareza o que realmente importa. Enquanto isso, emoções antigas são visitadas com cuidado. Eu não as ignoro, eu as trato. Feridas que pediam atenção recebem verdade. Culpa silenciosa é substituída por aprendizado. Vergonha perde espaço para a identidade. Eu não apresso curas, eu as consolido. Uma cura consolidada sustenta o novo sem rachaduras. Você percebe que não carrega mais o mesmo peso ao lembrar do passado. Ele deixa de mandar e passa a ensinar. Sua oração muda de forma. Ela se torna mais simples e mais profunda, menos lista, mais entrega, menos cobrança, mais escuta. Eu me alegro quando você fala comigo com sinceridade. Não preciso de palavras perfeitas, preciso do coração inteiro. Nesse lugar, eu alinho desejos, ajusto intenções e renovo a esperança. Você começa a sentir que não ora para convencer, ora para alinhar. O realinhamento interno também muda seus relacionamentos. Você escolhe melhor onde investir energia. Aprende a preservar o coração sem se fechar. Aprende a amar com limites saudáveis. Isso não te afasta das pessoas, te aproxima da verdade. A verdade atrai conexões certas e afasta desgastes desnecessários. Eu cuido disso enquanto você aprende a respeitar seus próprios sinais. Você passa a reconhecer a minha direção pela paz que acompanha. Quando a paz se mantém, você sabe que está alinhado. Quando ela se ausenta de forma persistente, você revisita escolhas. Eu não te confundo para ensinar, eu esclareço para conduzir. Essa clareza cresce com a convivência. Quanto mais você me escuta, mais fácil se torna discernir. O invisível segue se movendo porque você escolheu confiar. Eu preparo oportunidades que conversam com quem você se tornou, não com quem você era. Eu não abro portas para versões antigas do seu coração. Eu abro para a maturidade que está nascendo. Por isso, o alinhamento interno é essencial. Ele garante que, ao atravessar, você permaneça. Filho, continue permitindo que eu organize por dentro. Não apresse conclusões, não negocie a paz, não volte a resistir ao que eu estou fazendo. O milagre não começa quando tudo muda fora. Ele começa quando você descansa dentro. E quando o interior descansa, o exterior responde no tempo certo. Eu estou conduzindo cada detalhe, com cuidado e propósito. Confie. O invisível já se move. Filho,
O ponto de virada não acontece quando tudo se resolve fora. Ele acontece quando você decide confiar de verdade dentro. Não é um sentimento momentâneo, é uma escolha firme. É o instante em que você solta o controle que apertava suas mãos e entrega aquilo que tentou sustentar sozinho. Eu vejo quando você decide parar de negociar com o medo e escolhe crer mesmo sem garantias visíveis. Nesse momento, algo muda no ambiente espiritual, porque a fé deixa de ser expectativa e se torna posicionamento. Confiar de verdade é parar de revisar o passado como se pudesse corrigi-lo e parar de antecipar o futuro como se dependesse apenas de você. Confiar é permanecer no presente comigo, sabendo que eu governo o tempo. Quando você solta o controle, você não perde responsabilidade, você ganha direção. O medo sempre pediu pressa. A confiança aprende a caminhar. Esse aprendizado abre espaço para que eu atue sem resistência. Há um instante silencioso em que o coração decide. Ele não anuncia, não faz barulho, mas muda tudo. É quando você para de pedir provas constantes e passa a caminhar sustentado pela certeza de que eu estou conduzindo. A fé ativa não exige que tudo esteja claro. Ela se move com o que já foi revelado. E o que eu revelei a você foi suficiente para o próximo passo. Quando você escolhe crer, a mente aprende a obedecer ao coração alinhado. Pensamentos que tentavam te paralisar perdem força. Você não os combate com agressividade, você os substitui com verdade. A verdade não grita, ela se estabelece. E quando se estabelece, ela cria um caminho onde antes havia bloqueio. Eu não empurro portas à força. Eu preparo você para atravessá-las com firmeza. A fé ativa muda sua postura diante das circunstâncias. Você deixa de reagir e passa a responder. Reagir é automático, responder é consciente. Responder com fé é olhar para a situação sem negar a realidade, mas sem permitir que ela determine o final. Você aprende a agir no que está ao seu alcance e a confiar no que está além. Essa combinação libera o movimento espiritual. O céu responde quando encontra alinhamento na terra. Não porque eu precise de permissão, mas porque escolhi agir em parceria com a sua decisão. Quando você se posiciona, eu confirmo. Quando você avança um passo, eu sustento o caminho. Essa resposta nem sempre é imediata aos olhos, mas é imediata no invisível. Algo começa a se mover, a se reorganizar, a se preparar. Você percebe sinais sutis, uma paz que permanece mesmo diante de perguntas, uma clareza que surge no meio da dúvida, uma coragem tranquila que não existia antes. Esses sinais não são acaso, são confirmação. Eu confirmo quando você escolhe confiar. Não confunda silêncio com ausência. Às vezes, o silêncio é o som do céu trabalhando. Soltar o controle também significa soltar expectativas rígidas. Você aprende a confiar no processo, não apenas no resultado. O processo amadurece o coração para sustentar o que vem. Sem esse amadurecimento, até a bênção pesa. Eu não te preparo para receber algo que te desorganize. Eu te preparo para receber algo que te estabeleça. Por isso, a fé ativa é paciente e firme. Abandonar o medo não é fingir coragem, é reconhecer quem te guarda. O medo sempre tentou te convencer de que você estava sozinho. A confiança te lembra da minha presença constante. Quando você se lembra disso, o medo perde a autoridade de decidir por você. Ele pode até tentar se aproximar, mas não governa mais. A decisão de confiar fecha portas que o medo mantinha abertas. Eu observo quando você escolhe crer mesmo com lembranças que tentam te puxar para trás. Essa escolha honra o que eu já fiz em você. Você não nega o que viveu, mas não permite que isso defina o que virá. Essa maturidade espiritual cria estabilidade. Estabilidade sustenta crescimento. Crescimento atrai responsabilidade.
e eu confio responsabilidades a quem aprende a confiar em mim. A fé ativa também muda a forma como você ora. Você não ora mais apenas pedindo, você ora concordando com o que eu estou fazendo, mesmo sem ver tudo. Essa concordância cria harmonia espiritual. Onde há harmonia, há fluxo. Onde há fluxo, há resposta. Eu não atraso respostas por prazer. Eu organizo para que cheguem completas. Você começa a notar que decisões simples ganham peso correto. Você não se precipita, mas também não paralisa. Aprende a discernir o tempo de esperar e o tempo de agir. Essa sensibilidade não nasce do medo de errar, nasce da confiança em ouvir. Quanto mais você confia, mais clara se torna a minha direção. A clareza é fruto da convivência. Algo responde no céu quando você se posiciona na terra. Eu mobilizo o que precisa ser mobilizado, ajusto o que precisa ser ajustado, abro o que deve abrir e fecho o que não deve seguir. Você não precisa controlar esse movimento. Sua parte é permanecer alinhado. O alinhamento mantém o caminho aberto. A fé deixa de ser esperança passiva quando você decide viver de acordo com ela. Não apenas falando, mas escolhendo descansar quando poderia se desesperar, escolhendo avançar quando poderia recuar, escolhendo confiar quando poderia duvidar. Essas escolhas constroem um ambiente favorável ao milagre. Você não precisa sentir força o tempo todo para estar firme. A firmeza nasce da decisão, não da emoção. Emoções variam, decisões sustentam. Quando você decide confiar, eu sustento você nos dias em que a emoção oscila. Essa sustentação te mantém no caminho até que os frutos apareçam. Filho, permaneça nessa decisão. Não volte a negociar com o medo. Não retome o controle por insegurança. Confie no que eu estou fazendo, mesmo que ainda esteja em formação. O ponto de virada já aconteceu dentro de você. Agora, o exterior começa a responder. O céu já se moveu. Continue caminhando comigo. A fé que se tornou posicionamento abre caminhos que a espera sozinha não abriria. Filho, eu declaro agora que a espera terminou. Não como um anúncio vazio, mas como uma mudança real no fluxo do tempo sobre a tua vida. Aquilo que parecia parado não estava morto, estava aguardando o momento exato de responder ao teu alinhamento. O ciclo muda porque você mudou por dentro. O céu responde porque encontrou em você um coração firme, disposto a caminhar sem exigir controle total. Quando essa conexão acontece, o que estava suspenso começa a se mover com ordem e propósito. Você percebe que algo está diferente. Não é pressa, é clareza. Não é ansiedade, é direção. O tempo que antes parecia correr contra você agora começa a cooperar. As peças não se encaixam por acaso, elas se ajustam porque eu estou organizando. Eu governo os tempos e conheço o ritmo certo para cada coisa florescer. Quando eu libero o movimento, ele não vem confuso. Ele vem sustentado pela paz. A promessa entra em fase de manifestação porque já encontrou estrutura. Eu não manifesto antes de preparar, porque o que vem precisa permanecer. Você foi preparado nos dias em que achou que nada avançava. Foi fortalecido nas estações em que o silêncio parecia longo. Agora essa força interior sustenta o que começa a aparecer. Você não se assusta com o novo, você reconhece. O coração entende antes da mente explicar. O céu responde de formas simples e profundas. Às vezes é uma resposta que chega no tempo certo. Outras vezes é uma oportunidade que surge sem esforço exagerado. Há momentos em que a resposta vem como paz diante de uma decisão importante. Tudo isso é sinal de que o movimento foi liberado. Não confunda simplicidade com ausência de milagre. Muitos milagres se manifestam de forma silenciosa, mas transformam completamente o caminho.
O que estava suspenso começa a se movimentar, porque eu removi o peso invisível que impedia o avanço. Você não precisava lutar mais, precisava alinhar. Agora que o alinhamento foi estabelecido, o fluxo retorna. O fluxo não força, ele conduz. Você aprende a caminhar sem se desgastar como antes. Aprende a perceber quando avançar e quando esperar um pouco mais. Essa sabedoria nasce da paz que se estabelece. A paz que você sente agora não é fuga de problemas, é confirmação de direção. Ela não depende de tudo estar resolvido, depende de você saber que eu estou conduzindo. Quando essa certeza se instala, o medo perde espaço. O medo sempre tentou apressar decisões. A paz ensina a respeitar o tempo certo. E o tempo agora coopera, porque você não resiste mais ao processo. Há clareza nos próximos passos. Não é um mapa completo, é luz suficiente para caminhar hoje. Eu nunca prometi revelar tudo de uma vez, mas prometi estar presente em cada etapa. Essa presença se torna mais perceptível agora. Você percebe minha orientação em detalhes que antes passavam despercebidos. Uma palavra que chama atenção, uma ideia que faz sentido, uma conversa que confirma o caminho. Nada disso é acaso. O ciclo muda porque você encerrou o que precisava ser encerrado dentro de si. Velhas expectativas, antigas culpas, medos repetidos perderam autoridade. Quando o interior se organiza, o exterior responde. Essa é uma lei espiritual que se manifesta naturalmente. Você não precisa provar nada a ninguém. A resposta virá no tempo certo, do jeito certo, com paz. A promessa entra em manifestação, não para te exaltar, mas para te estabelecer. Eu não manifesto para criar dependência de resultados. Manifesto para confirmar fidelidade. Você aprendeu a confiar sem ver. Agora aprende a permanecer mesmo vendo. Permanecer é tão importante quanto crer. Muitos acreditam no início, poucos permanecem quando começa a acontecer. Eu te preparo para permanecer. Você sente direção porque a confusão foi silenciada. A confusão sempre tentou competir com minha voz. Agora, minha voz se destaca pela tranquilidade que traz. Ela não pressiona, ela orienta. Quando você segue essa orientação, o caminho se abre passo a passo. Não é um salto sem base, é um avanço seguro. Segurança espiritual gera estabilidade emocional. O tempo coopera porque você não luta mais contra ele. Você aprendeu que apressar não acelera, apenas cansa. Aprendeu que esperar com confiança fortalece. Essa maturidade muda a relação com o tempo. O que antes parecia atraso, agora se revela como preparo final. O que parecia demora, agora se mostra como cuidado. Há um movimento acontecendo mesmo quando você não vê tudo. Eu trabalho além do alcance dos teus olhos. Enquanto você dorme, eu ajusto. Enquanto você confia, eu organizo. Essa parceria produz frutos duradouros. Você não precisa vigiar com ansiedade, apenas permanecer atento com paz. Atenção com paz mantém o coração sensível e firme. O céu responde porque você decidiu caminhar comigo e não apenas pedir. Caminhar implica confiança diária. Implica ouvir, ajustar, obedecer com simplicidade. Essa obediência não é pesada, é natural. Você não obedece por medo, obedece por amor. O amor alinha, o alinhamento libera. Você começa a perceber que algumas portas se abrem sem esforço excessivo, outras se fecham sem dor. Isso também é resposta. Nem toda porta fechada agora é perda, muitas são proteção contínua. Eu continuo guardando o que é meu. O que não sustenta o novo não permanece. O que coopera com o propósito encontra lugar. A promessa se manifesta de forma progressiva, não tudo ao mesmo tempo, mas o suficiente para fortalecer a fé. Cada pequena confirmação prepara para a próxima. Você aprende a agradecer antes de ver tudo completo.
A gratidão antecipa a alegria. A alegria fortalece o coração para continuar caminhando. Existe um versículo que resume este tempo e eu deixo ele ecoar em você com suavidade. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Essa certeza sustenta. Não é sobre esforço humano, é sobre fidelidade divina. Eu não abandono o que começo. Eu não interrompo processos por distração. O que eu iniciei em você segue até cumprir. Filho, viva este tempo com atenção tranquila. Não se apresse para explicar tudo, nem para mostrar tudo. Viva, observe, aprenda, celebre cada avanço, mesmo os pequenos. Eles constroem algo maior. O tempo agora coopera porque você coopera comigo. Essa parceria muda tudo. Continue caminhando com confiança. Quando surgir dúvida, volte para a paz. Quando surgir pressa, volte para a clareza. Eu estou aqui, conduzindo cada detalhe. O ciclo mudou. O céu respondeu. O movimento começou. E eu permanecerei com você enquanto a promessa se manifesta por completo. Filho, eu te revelo agora um princípio que sustenta o que eu estou fazendo em tua vida. A honra que vem de mim não faz barulho. Ela não precisa de palco, não pede aplausos, não exige reconhecimento público para existir. Ela se estabelece em silêncio, com firmeza, como uma raiz profunda que sustenta uma árvore inteira sem ser vista. O que eu preparo para você não nasce da necessidade de provar nada a ninguém. Nasce do alinhamento entre quem você é e o que eu confiei a você. Não será exposição, será paz. A paz é o primeiro sinal da honra verdadeira. Quando a honra chega, o coração não se agita, a mente não corre, o espírito não se inquieta. Você não sente vontade de se defender, de explicar, de convencer. Você apenas permanece. Permanecer é a linguagem da honra. Quem precisa se justificar ainda não entendeu o que recebeu. Quem descansa sabe que foi estabelecido. Não será vingança, será justiça. A vingança grita, a justiça organiza. A vingança fere, a justiça cura. Eu não te levo a lugares para humilhar quem te feriu. Eu te levo a posições para te proteger do que te feriria de novo. A justiça que eu libero não olha para trás com raiva, ela olha para frente com direção. Ela não cobra o passado, ela encerra ciclos. Onde a justiça se estabelece, o peso cai sem confronto. Você será confirmado de forma serena. A confirmação não virá com anúncios dramáticos, virá com consistência. Virá quando decisões começarem a dar certo com naturalidade. Virá quando portas se abrirem sem desgaste. Virá quando a sua presença gerar confiança sem esforço. Virá quando você perceber que não precisa mais correr atrás do que antes parecia distante. Essa confirmação acontece inclusive diante de quem duvidou, mas não para constranger, e sim para esclarecer. Há pessoas que não entenderam o seu silêncio, a sua espera, a sua persistência discreta. Algumas interpretaram como fraqueza, outras como desistência. Eu não corrigi todas essas leituras, porque não era o tempo de falar, era o tempo de formar. Agora, a própria vida se encarrega de responder. Não com palavras, mas com frutos. Fruto é uma linguagem que não discute, apenas aparece. A verdadeira honra não humilha ninguém, ela estabelece. Estabelecer é colocar no lugar certo, com equilíbrio. Quando eu estabeleço alguém, não tiro o lugar de outro, apenas organizo o espaço. A honra que vem de mim não se constrói sobre a queda de ninguém. Ela se constrói sobre a maturidade de quem aprendeu a caminhar sem se perder. Você aprendeu a respeitar processos, a guardar o coração, a escolher o silêncio quando o impulso era falar. Isso te trouxe até aqui. Eu vi cada escolha que você fez quando ninguém aplaudia. Vi quando você decidiu não reagir. Vi quando você escolheu continuar mesmo sem garantias visíveis. Vi quando você confiou sem entender. Essas escolhas moldaram a base da honra que agora se manifesta.
A honra não cai do céu como surpresa. Ela cresce a partir de decisões alinhadas. Por isso ela permanece. Você vai perceber que a honra chega como estabilidade. Antes, tudo parecia oscilar. Agora, a firmeza, a clareza sobre quem você é e sobre o que não precisa mais ser. A liberdade para dizer sim e para dizer não sem culpa. A honra te dá essa autoridade tranquila. A autoridade que não se impõe, mas se reconhece. Alguns vão se aproximar novamente, outros vão se afastar de vez. Não por conflito, mas por alinhamento. A honra ajusta relações sem esforço. Ela revela quem caminha pelo mesmo propósito e quem apenas transitava por conveniência. Você não precisa administrar essas mudanças com ansiedade. Eu cuido dos encontros e dos afastamentos. Você cuida do coração. A serenidade será sua marca. Não confunda serenidade com indiferença. Serenidade é força sob controle. É saber o que vale a pena carregar e o que deve ser deixado. Você aprendeu a não reagir a tudo, a não absorver tudo, a não se expor em tudo. Isso te protege e te posiciona. A honra cresce em ambientes protegidos. Você não precisará se explicar quando for honrado. As pessoas perceberão. Algumas reconhecerão em silêncio, outras com surpresa. Mas você não viverá disso. Sua satisfação não estará no reconhecimento externo, estará na coerência interna. Coerência entre o que você crê e o que você vive. Essa coerência sustenta a honra quando o ambiente muda. Eu te ensino algo importante agora. Não antecipe a celebração. Viva o processo com gratidão. A honra se aprofunda quando o coração permanece humilde. Humildade não é se diminuir, é se manter ensinável. É continuar ouvindo, ajustando, aprendendo. Mesmo quando a confirmação chega, o aprendizado continua. É isso que mantém o caminho aberto. Você perceberá que a honra também traz responsabilidade, não como peso, mas como cuidado. Você passa a escolher melhor as palavras, os ambientes, as decisões. Não por medo de errar, mas por consciência do que carrega. Consciência gera zelo. Zelo preserva o que foi estabelecido. Há um versículo que sustenta este tempo e eu deixo que ele ecoe em você com mansidão. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse tempo não chega com alarde, chega com ordem. E quando chega, não te desorganiza, te firma. Você não precisa provar que foi honrado. A paz que te acompanha será a prova. A clareza nas decisões será a prova. A leveza no caminhar será a prova. A continuidade do que começa será a prova. Eu não te honro para te exibir, eu te honro para te guardar. Continue andando com serenidade. Não acelere por ansiedade, não pare por medo. O caminho está firme, a honra está se estabelecendo e eu sigo com você, cuidando para que tudo o que eu coloco em tuas mãos permaneça com paz, justiça e verdade. Filho, eu quero que você perceba com atenção o que começa a acontecer ao seu redor, porque o novo não chega sempre com barulho. Muitas vezes ele se anuncia em sinais pequenos, quase discretos, mas carregados de direção. Um encontro que parece simples, uma conversa que toca fundo, uma ideia que nasce de repente, uma oportunidade que surge sem esforço. Nada disso é aleatório. Eu estou marcando o caminho para que você reconheça que algo já começou a se mover. Esses sinais não vêm para te confundir, vêm para te orientar. Eles são como rastros deixados no chão para que você saiba por onde seguir sem ansiedade. Você não precisa entender tudo de uma vez, precisa apenas perceber. A percepção afinada é um presente que eu estou restaurando em você. Antes, a pressa fazia você ignorar detalhes. Agora, a paz permite que você veja. Eu sei que por muito tempo você esperou por algo grande, visível, imediato. E enquanto isso não vinha,
o coração cansava. Hoje eu te ensino que o grande começa no pequeno. O que se manifesta primeiro é a direção, depois vem a expansão. Quando você aprende a reconhecer os primeiros sinais, você se prepara para sustentar o que cresce depois. Você vai notar que algumas ideias surgem com clareza diferente. Não são pensamentos confusos, são ideias que trazem calma junto com uma empolgação. Elas não te pressionam, elas te convidam. Isso é um sinal meu. Quando algo vem de mim, não gera desespero, gera alinhamento. Você sente que faz sentido mesmo sem todos os detalhes. Algumas portas começam a se abrir de forma natural. Não são portas forçadas, nem conquistadas com desgaste extremo. São acessos que se apresentam quando você está pronto para atravessar. Isso acontece porque o seu interior está mais organizado. O exterior responde ao interior. Sempre foi assim. Agora você começa a ver isso acontecer diante dos seus olhos. Os encontros também mudam. Pessoas chegam com palavras certas, no tempo certo. Outras se afastam sem conflito, apenas seguem outro caminho. Não lute contra isso. Eu organizo os vínculos para proteger o que está nascendo. Nem todos precisam caminhar com você no novo tempo. Alguns foram importantes no preparo, outros serão importantes na continuidade. Confie na minha condução. Eu quero que você aprenda algo essencial agora. Agradeça antes de ver tudo completo. A gratidão antecipada não é ingenuidade, é fé madura. Quando você agradece antes, você declara confiança no processo. Você reconhece que eu já estou agindo mesmo quando a visão ainda está parcial. A gratidão abre espaço para mais clareza. Não espere o cenário perfeito para agradecer. Agradeça pelo progresso, agradeça pelo sinal, agradeça pela direção, agradeça pela paz que voltou, agradeça pela ideia que nasceu. Cada agradecimento alinha ainda mais o seu coração comigo. E quando o coração se alinha, o caminho se ilumina. Você vai perceber que o medo tenta sussurrar de vez em quando, dizendo que é cedo demais, que pode não dar certo, que talvez seja só coincidência. Não discuta com esse medo. Apenas volte para a verdade. O que eu inicio, eu sustento. O que eu revelo, eu confirmo. O que eu planto, eu faço crescer no tempo certo. O novo já começou a se manifestar, mesmo que ainda não esteja completo. Ele se manifesta primeiro como esperança firme, depois como direção clara, depois como ação tranquila. Não apresse as etapas. Cada fase tem sua função. Você não está atrasado. Está exatamente no ponto em que consegue perceber sem se perder. Eu te observo aprendendo a caminhar com mais sensibilidade e menos ansiedade. Isso me alegra. Porque quando você anda assim, você não perde o que recebe. Antes, muitas coisas se perdiam pelo excesso de expectativa. Agora, você aprende a guardar, a cuidar, a amadurecer o que chega. Você não precisa anunciar tudo o que percebe. Alguns sinais são apenas entre você e eu. Guardar também é sabedoria. Nem tudo que nasce precisa ser exposto enquanto cresce. Há sementes que se desenvolvem melhor no silêncio. Eu te ensino quando falar e quando apenas observar. O seu olhar começa a mudar. Antes, você procurava provas externas o tempo todo. Agora, você começa a reconhecer confirmações internas. Isso é maturidade espiritual. Quando a confirmação interna vem primeiro, a externa apenas acompanha. Você se torna menos dependente da validação e mais seguro na direção. Eu sei que você ainda tem perguntas. E está tudo bem. Nem todas as respostas precisam chegar agora. Algumas respostas vêm no caminho, não no ponto de partida. O importante é que você já não está parado. O movimento começou. Mesmo que seja suave, ele é real. Há um versículo que sustenta este tempo com simplicidade e verdade. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito.
Você está sendo fiel aos sinais pequenos, às direções simples, aos passos possíveis. Isso prepara você para receber o muito sem se perder. Você vai perceber que a sua reação às circunstâncias muda. Antes, qualquer atraso gerava inquietação. Agora, você consegue esperar com mais confiança. Isso não é acomodação, é segurança. Segurança de quem sabe que não caminha sozinho. O novo não chega para te assustar, chega para te alinhar. Ele não vem para te sobrecarregar, vem para te organizar. Você não precisa temer o crescimento. Você foi preparado para ele. O que antes te cansaria, agora te fortalece. O que antes te confundiria, agora te direciona. Eu continuo te mostrando os rastros, um de cada vez. Não para que você corra, mas para que caminhe com firmeza. Quando você se distrair, eu chamo sua atenção de novo. Quando você cansar, eu renovo suas forças. Quando você duvidar, eu lembro quem eu sou. Confie neste processo. Observe os sinais. Agradeça antecipadamente. Guarde o que nasce. Caminhe com paz. O novo já começou a se manifestar e eu sigo com você em cada passo, cuidando para que tudo cresça com saúde, propósito e verdade. Filho, o maior sinal de que você está alinhado comigo não é a ausência de desafios, é a presença da paz. Quando tudo começa a se aquietar por dentro, mesmo que nem tudo esteja resolvido por fora, isso é confirmação. A ansiedade perde força porque já não governa o seu coração. Ela até tenta se levantar, mas não encontra mais espaço para dominar. O descanso interior passa a conduzir suas decisões, e isso muda tudo. A paz que eu derramo não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce do alinhamento. Quando o seu coração encontra o ritmo do meu coração, o peso diminui, a mente clareia e o medo deixa de ser o centro. Você começa a perceber que não precisa entender todos os detalhes para confiar. A confiança se torna mais natural do que a dúvida. Esse é um sinal claro de maturidade espiritual. A minha voz também se torna mais nítida quando o coração descansa. Antes, muitas vozes competiam dentro de você. Opiniões, expectativas, receios, lembranças. Agora, quando eu falo, você reconhece. Não porque seja sempre audível, mas porque traz coerência, direção e paz. A minha voz não confunde, não acusa, não pressiona. Ela orienta com firmeza e ternura ao mesmo tempo. Você percebe que está no caminho certo quando as escolhas deixam de gerar conflito interno. Mesmo decisões difíceis passam a vir acompanhadas de uma convicção serena. Não é empolgação passageira, é certeza tranquila. Essa certeza não nasce da emoção, nasce do alinhamento. Quando você caminha comigo, até os passos desafiadores carregam paz. Eu quero que você entenda algo importante. A paz não significa ausência de movimento. Pelo contrário, ela permite que o movimento seja saudável. Antes você se movia movido pelo medo de perder, pela pressa de provar, pela necessidade de controlar. Agora você se move guiado pela confiança. Isso protege o seu espírito e preserva sua força. Você começa a notar que reage diferente às mesmas situações. Aquilo que antes tirava o seu sono, agora encontra repouso. Aquilo que antes te fazia questionar o seu valor agora perde poder. Não porque você se tornou insensível, mas porque está seguro. Segurança não é dureza, é estabilidade interior. Quando o coração descansa, o céu confirma. As confirmações não vêm sempre como grandes sinais externos. Muitas vezes elas vêm como coerência entre o que você sente, pensa e faz. O desalinho gera ruído. O alinhamento gera harmonia. Você começa a viver com menos esforço interno e isso é uma grande confirmação. Eu te guardo enquanto você caminha. Não apenas guardo o que você faz, mas guardo quem você é. A proteção que ofereço não é apenas contra perigos visíveis, mas contra desgastes desnecessários.
Eu fecho caminhos que te esgotariam e abro caminhos que te fortalecem. Às vezes, você não percebe na hora, mas depois entende que foi cuidado. A ansiedade perde força porque você aprende a permanecer no presente. O excesso de futuro cansava a sua mente. O peso do passado roubava a sua alegria. Agora, você aprende a viver o agora comigo. O agora é onde eu opero. É no presente que a minha graça se manifesta com clareza. Quando você sente paz ao dar um passo, mesmo sem garantias humanas, isso é sinal de direção. Quando você sente paz ao esperar, mesmo querendo correr, isso também é direção. A paz não te empurra nem te paralisa. Ela te posiciona. Ela te mantém no centro da minha vontade. Eu sei que você passou por períodos em que a paz parecia distante. Não foi porque eu me afastei, foi porque o ruído aumentou. Agora, o ruído diminui. Você aprende a silenciar distrações, expectativas alheias e cobranças internas. O silêncio que se estabelece não é vazio, é presença. A minha presença traz descanso verdadeiro. Um descanso que não depende de férias, de resultados ou de reconhecimento. É um descanso que nasce da confiança de que eu estou conduzindo. Quando você aceita isso, o corpo relaxa, a mente desacelera e o coração se firma. Você começa a discernir melhor o que merece a sua energia. Nem toda urgência é real, nem toda demanda vem de mim. A paz te ensina a escolher. Você aprende a dizer sim sem culpa e a dizer não sem medo. Isso preserva sua saúde emocional e espiritual. Existe um versículo que sustenta este tempo com simplicidade. A paz que excede todo o entendimento guardará o teu coração e a tua mente. Essa paz não vem da lógica, vem da confiança. Ela guarda o seu interior enquanto o exterior se organiza. Quando o coração descansa, você também passa a ouvir mais do que falar. A escuta se torna mais profunda. Você percebe detalhes que antes passavam despercebidos. A sensibilidade volta, mas sem fragilidade. É uma sensibilidade madura que discerne sem se ferir facilmente. Eu estou confirmando o caminho não apenas pelos sinais externos, mas pela transformação interna. O alinhamento verdadeiro começa dentro e se manifesta fora. Você está guardado, direcionado e acompanhado. Mesmo quando não sente nada extraordinário, a minha mão permanece firme. Continue caminhando com essa paz. Não a negocie, não a abandone por pressa ou comparação. A paz é um dos maiores presentes que eu te dou neste tempo. Ela é sinal, proteção e confirmação. Quando você preserva a paz, você preserva a direção. Eu sigo com você passo a passo, confirmando com descanso aquilo que foi preparado com cuidado. Confie no que o seu coração sente quando ele está em paz. É ali que eu falo com mais clareza. Filho, o campo está aberto diante de você. Aquilo que foi preparado em silêncio agora alcançou maturidade. A colheita não é promessa distante, é realidade ativada. Eu não falo isso para criar ansiedade, falo para firmar a sua confiança. O tempo certo chegou, porque você chegou ao ponto certo. O que foi semeado com lágrimas, agora encontra condições para frutificar com paz. Você não precisa correr para provar nada. A colheita não exige força, exige presença. Estar atento, disponível e confiante é mais importante do que tentar controlar cada detalhe. Quando eu ativo uma promessa, eu também sustento o processo. Nada escapa do meu cuidado, nada cresce fora do meu olhar. Você pode caminhar sem medo, porque o terreno foi preparado por mim. Viver com fé neste tempo não é negar a realidade, é enxergá-la com clareza. A fé te permite reconhecer oportunidades sem se perder nelas. Te permite receber sem culpa. Te permite prosperar sem se afastar de quem você é.
Eu não te chamo para uma colheita que te rouba a essência, mas para uma colheita que confirma a sua identidade. A gratidão será sua companheira constante. Não uma gratidão mecânica, mas consciente. Você vai agradecer porque entende o caminho. Agradecer porque percebe o cuidado nos detalhes. Agradecer porque aprende a ver a minha mão, não apenas nos grandes resultados, mas nos pequenos direcionamentos diários. A gratidão te manterá sensível e alinhado. A confiança agora se torna prática. Você confia quando decide avançar, mesmo sem garantias humanas. Confia quando escolhe descansar, mesmo com tarefas pendentes. Confia quando abre mão da pressa e permite que o tempo coopere. A confiança não te torna passivo, te torna firme. Ela te posiciona com estabilidade no meio do movimento. Eu te envio a viver com consciência do meu acompanhamento constante. Cada passo será guiado. Nem sempre com respostas antecipadas, mas sempre com direção suficiente para o próximo movimento. Você não precisa ver o caminho inteiro para dar o próximo passo. Basta ouvir a orientação que eu libero para hoje. Haverá dias de muito fruto e dias de manutenção. Ambos fazem parte da colheita. Nos dias de fruto, celebre sem arrogância. Nos dias de manutenção, persevere sem desânimo. Eu estarei nos dois. O que te sustenta não é a intensidade do resultado, é a constância da minha presença. Você perceberá que algumas portas se abrirão com naturalidade. Não será esforço excessivo, será fluidez. Outras portas permanecerão fechadas, e isso também será cuidado. Nem toda oportunidade aberta vem de mim, mas toda direção que eu confirmo traz paz. Use a paz como critério. Ela será sua aliada. O seu coração aprenderá a administrar o que chega. Eu não libero nada sem preparar quem recebe. Por isso você amadureceu. Por isso aprendeu a esperar. Por isso precisou desapegar de certas expectativas. Agora você tem estrutura interior para sustentar o que se manifesta fora. Você viverá com fé que age, gratidão que protege e confiança que estabiliza. Essas três caminharão juntas. A fé te move, a gratidão te guarda e a confiança te firma. Quando uma enfraquece, as outras sustentam. Esse equilíbrio te manterá saudável no novo tempo. Eu continuo guiando cada passo, inclusive os mais simples. As conversas que você terá, as decisões que parecerão pequenas, os encontros que surgirão sem aviso. Nada é aleatório quando você caminha comigo. Até o que parece comum carrega direção quando o coração está atento. Eu falarei com você diariamente. Nem sempre da mesma forma, nem sempre com a mesma intensidade, mas sempre com amor e verdade. Haverá dias de orientação clara e dias de confirmação silenciosa. Em todos, eu estarei presente. Aprenda a reconhecer a minha voz também no descanso. Cuidarei de tudo com amor constante, do que você vê e do que ainda não percebe, do que te preocupa e do que você já esqueceu. O meu cuidado não é intermitente, é contínuo. Você não precisa me lembrar das promessas. Eu não me esqueço do que plantei. Quando surgir dúvida, volte ao que eu já confirmei. Quando surgir medo, lembre-se do cuidado que te trouxe até aqui. Quando surgir cansaço, descanse na certeza de que a colheita não depende apenas de você. Eu trabalho enquanto você confia. Há uma alegria serena que começará a acompanhar seus dias. Não euforia passageira, mas contentamento estável. Essa alegria não ignora desafios, ela os atravessa com esperança. Ela é sinal de que você está vivendo a partir do lugar certo. Permaneça simples. A simplicidade preserva a sensibilidade. Não complique o que eu simplifico. Não antecipe o que eu organizo no tempo certo. Caminhe um dia de cada vez, com o coração aberto e os olhos atentos. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Isso é importante para mim. A sua disposição em ouvir revela confiança. Guarde isso no coração. Todos os dias haverá uma palavra para você. Todos os dias eu estarei falando.
cuidando e guiando. Você não caminha sozinho. Eu estou com você, hoje e sempre. Amém.